Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos. Esse é o canal Bola do Jogo Oficial. Eu sou o Bruno. Eu sou o Otávio, estamos aqui para mais um vídeo dessa forma remota. E hoje o nosso convidado é o Biratan Leal, que já participou do nosso canal de forma pessoalmente, né, Bira? Agora dessa forma via vídeo. É o jeito que dá, né? Todo mundo tem que ficar em casa, distanciado dos demais, então tem que ser assim, né? Sim, vamos que vamos. E se você, galera que está escutando o nosso vídeo, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, deixa o like nesse vídeo, compartilha com todo mundo e segue o Bira também nas redes sociais dele, que vai estar tudo aqui na descrição. É isso aí, não esquecendo também do canal do Bira, que vai estar o link também aqui na descrição para vocês acompanharem o conteúdo dele, que é bem bacana. Então, Bira, nossa primeira pergunta aí, mais relax, como que essa... Não relax, né? Porque nesse momento não tem nada de relax. Como que você está lidando com a pandemia, com a quarentena, nesse seu tempo que agora acaba sendo mais livre, né? Mais ou menos, viu? Eu acho que eu tô trabalhando mais do que eu trabalhava normalmente. Porque, assim, é que agora você deu uma diminuída. Eu tinha uma época que eu comecei a fazer umas lives, eu tava fazendo live quase todo dia, e também muita galera tava chamando pra live. Agora deu uma diminuída também, né? Fazia tempo que eu não participava de uma, até essa daqui que eu tô fazendo com vocês. Então, era uma live atrás da outra, e, nossa, daí fica cansativo, algumas eram longas, dependendo do horário também, às vezes eram à noite, né, então ficava até tarde, e então assim, pô, eu acordava, tinha o bate-bola para fazer na ESPN na hora do almoço, eu fazia aqui da minha casa, né, mas não é só assim, o programa começa meio-dia, você chega lá, senta lá 10 para o meio-dia e começa a falar. Não é assim, né? Uhum. Você tem que ir lá pelas 10, 10 e meia, você já pega a pauta do programa, você vê sobre o que vai ser falado, daí você chega, tem que se arrumar, né? Assim, no caso, eu escolhi uma camisa de time de futebol, né? Porque eles liberaram para usar camisa de futebol nesses programas na pandemia. Então, mas escolher uma camisa que eventualmente tem alguma coisa a ver com alguma coisa do dia, né? E depois ver se está tudo bem aqui, tem que entrar uns 30 minutos, 40 minutos antes para ver se está tudo bem, se o sistema está estável, se não vai cair no meio, essas coisas, testar microfone. Então, assim, te leva um tempo, assim. O programa termina 1h da tarde, aí da meio-dia a 1h, mas você fica por conta dele desde as 10 da manhã, você fica das 10 a 1 por causa de 3 horas ali, então é meio que acorda e já vai para isso. Depois, à tarde tem post no blog para fazer, tem vídeo no canal pessoal para fazer, né? Então sempre tem alguma coisas para ficar fazendo. Daí tem participações como essa que estou fazendo aqui com vocês, né? A gente está gravando num dia de semana à tarde, eu fiz o bate-bola hoje mais cedo, né? Então tem várias coisas que eu fico fazendo. E à noite, daí meu filho tem aula, né? Meu filho está tendo aula aqui em casa também, à distância. Ele está fazendo aula aqui no quarto na frente, né? Uhum. No quarto do lado, né? Mas então à tarde ele fica na aula, ele estuda à tarde. Mas aí chega à noite, daí eu já tô com a família, com minha mulher, com meu filho, sei lá o que, ver um pouco de TV. E daí assim, já terminou o dia. Então, tem sido bastante corrido, sim. Não tá sobrando espaço muito tempo, não. As pessoas acham que agora tá em casa, e o tempo que sobra, você também, quando você fica muito em casa, daí aproveita e faz um monte de reforma em casa. Então, pintei os armários aqui do escritório, reorganizei todos os livros, revistas, separei o que é para jogar fora, sei lá o que, e assim, é muita coisa. Então, essa coisa que eu levei 2 semanas organizando o arquivo de revistas, por exemplo. Eu vi a foto que você postou. E mais 2 semanas para pintar o armário. Porque assim, 2 semanas porque tem que lixar, essas coisas, né? Uhum. E você não pode fazer tudo de uma vez só, você tem que fazer um pouquinho num dia, um pouquinho no outro. Né? Você vai fazendo picadinho, então demora. Então não tá sobrando muito tempo, não. E como você tem visto essa forma remota que a galera tá adquirindo para fazer os vídeos? Você também com um canal no YouTube, a gente sente que com essa pandemia acabou prejudicando em questão de conteúdo, né? Eu e o Bruno acabou demorando, pode-se dizer, um pouco para fazer essa forma remota, pela gente achar que acaba perdendo aquele contato de conhecer a pessoa. Você, por exemplo, a gente já tinha conhecido e tal, mas a gente acha que perde um pouco desse contato mesmo com a pessoa, acaba perdendo um pouco da emoção. Como que você tem visto isso em relação ao seu conteúdo no YouTube? E no geral também? Então, para mim não faz tanta diferença,
porque eu já gravava tudo aqui em casa, então assim, poucos vídeos eu não fazia em casa. Então, mas em questão de conteúdo mesmo, assim, que acaba que a Em questão de conteúdo é falta de... Assim, o questão de conteúdo que mais prejudica é a falta de assunto. Isso, né? isso. No meu caso, no perfil do meu canal é falta de assunto, porque não tem muita coisa nova acontecendo. Então, às vezes, e ficar fazendo vídeo sobre a pandemia, comentando volta do futebol, não volta, assim, não foi um tema que a galera gostou muito, assim, tipo, os vídeos sobre esse tema, eles são relevantes jornalisticamente falando, que é um assunto importante para se falar, mas não é também que as pessoas deram muita audiência para isso, ficaram muito dispostas a ouvir. Mas alguns vídeos até foram bem assim, vídeos de história, do futebol, tudo. Como o meu canal tem essa proposta também, então dá para ficar falando do passado, tudo. Essa época do ano agora, junho, por exemplo, é sempre aniversário, ainda mais 2020, né, um ano par, e ainda um ano par com um final zero, em junho, é muito aniversário redondo de Copa do Mundo, porque Copa do Mundo sempre acontece nessa época do ano. Sim. Né? Então, Copas do Mundo, a gente teve agora anteontem os 50 anos do tricampeonato, mas também, assim, se você quiser, em 21 de junho de 86 foi o dia que o Brasil foi eliminado pela França na Copa de 86. Né? Então, isso também é uma coisa que você poderia falar. Né? Porque junho tem muito aniversário ligado. O Maracanaço fez aniversário, agora não vai fazer em julho, agora, 17 de julho, vai ser 70 anos do Maracanaço. Né, mas teve aniversário do Tetra, do Penta, né, que foi 18 anos do Penta, não foi redondo, mas foi aniversário. Então, assim, tem muito número redondo ali acontecendo. Então, assim, você pode falar umas coisas de Copa do Mundo, né, e alguns vídeos históricos que as pessoas gostam também. Você citou um pouco assim sobre dos vídeos da volta ao futebol, que de repente o pessoal acaba não gostando muito. Você acha que é também por se tornar uma coisa muito repetitiva, tipo assim, poxa, toda hora estão falando disso e tal, e a galera também acaba perdendo um pouco da vontade de consumir esse tipo de conteúdo? Ou esse assunto específico no caso? Eu acho que tem várias questões. Que em alguns momentos fica um pouco repetitivo. Tanto é que quando eu fiz, eu procurei evitar. Teve dia que eu não fiz, só porque eu não ia dizer nada diferente do que eu tinha dito uma semana antes. Tem a questão, e é um assunto que muita gente se tornou meio contrária ao tema, né? Muita gente, eu defendo que a quarentena continue, eu defendo que o futebol espere mais um pouco para começar aqui no Brasil. Tem gente que não concorda, tem gente que acha que não deveria ter parado nada, sei lá o quê. Então, rejeita esse tipo de colocação. E tem gente que também, assim, você já está o dia inteiro vendo noticiário na TV falando disso. Daí você liga na internet. Agora nem tanto, que agora já começou a mudar um pouco o tom. Começaram a falar de outras coisas. Mas aquele primeiro mês da pandemia, lembra? Você ligava a TV... Era um noticiário direto sobre a pandemia. A Rede Globo ia quase direto, né, do começo da programação lá de madrugada até a hora da novela. Ela ia direto com jornalismo praticamente, né, só um ou outro intervalo de outra coisa. Né, então, como estava se falando muito disso, as pessoas talvez ficassem meio de saco cheio e falaram, não, mas agora eu quero ver outra coisa. Daí eu vou ligar num negócio de futebol e vai ficar falando de pandemia também. Quero que fale de outra coisa, né? Então isso também foi um fator. Isso é verdade. A gente também chegou um momento que já tinha liquidado praticamente tudo sobre isso, de jogador que testou positivo ou não, que no começo teve o lance do Dybala, que testou umas 4 vezes positivo. Então acaba sendo um assunto que fica batido, e se você insistir tanto, o povo ainda leva como sensacionalismo, que você quer falar só de desgraça e tal. Então, tem isso. Fica bem complicado. E para você, em relação à volta do futebol aqui no Brasil, que está gerando esse bololô todo por esses dias, qual a sua opinião em relação a isso? Então, eu acho que não tem que voltar ainda, né? Você vê que assim, o Brasil está no pico da pandemia, assim, a gente não fez a quarentena do jeito certo, na intensidade certa. Então, os números estão subindo ainda. Hoje foi anunciado recorde de casos em São Paulo, de mortes, aliás, em São Paulo, no estado de São Paulo. Ainda não sei quais são os números no país inteiro. Alguns lugares estão tendo crescimento só agora, né? Alguns lugares que até demoraram para sofrer com isso, estão sofrendo mais agora, né? Estão sentindo mais o problema nesse momento, e daí você vai voltar. Você vê a quantidade de jogador que tem dado positivo aí nesses
testes que eles têm feito para retorno, Sim. um monte de jogador do Corinthians, do Vasco, de tudo quanto é time, um monte de jogador que de alguma forma foi exposto ao vírus e acabou sendo infectado, mesmo que não tenha sentido nada. Mas então você vê que o bicho está por aí, né? Daí voltar ao futebol, eu acho meio um despropósito nesse momento, né? E o pessoal está forçando a barra, sobretudo no Rio, que acho que é um dos lugares com pior situação do Brasil e é onde eles mais estão fazendo força para voltar. E qual a sua opinião em relação ao Flamengo, que tem feito mais esse esforço, fez o lance com o Crivella do Botafogo e o Fluminense, se eu não me engano, aí conseguiu a MP com o presidente. Você acha tão necessário esse esforço, com jogos que nem estão marcados até? Então, eu acho que assim, o Flamengo não tem agido legal, né? Tá forçando a barra claramente por interesses próprios, né? Não é interesse dos jogadores, não é interesse do futebol. É o interesse dos dirigentes do Flamengo na situação deles. Querem melhorar os números financeiros do clube, quiseram aproveitar o momento também para ver se conseguiam aí esse MP aí que pode estabelecer uma forma de o Flamengo conseguir vender diretamente os jogos que ainda faltam no Campeonato Carioca, né? Porque no modelo anterior, antes da MP, o Flamengo só podia negociar com a Globo, praticamente. Sim. Porque a Globo já tem todos os outros clubes. Agora, se o jogo do Flamengo pertence só ao Flamengo, quando o Flamengo é mandante, ele pode vender para quem ele quiser. Então, o Flamengo agiu em interesse dele e fez uma politicagem ali para ter essa vantagem, que foi uma questão absurda. Eu não, assim, não é nem questão de ser contrário ou não à MP, eu acho que ela tem vantagens e desvantagens em relação ao que existia antes, né? Mas ninguém estava discutindo o assunto, não era um assunto que estava sendo discutido, não havia clubes debatendo, não era um debate entre torcedores, na mídia, não era um tema de debate. Então, assim, não houve um consenso, de que não, de fato, é um momento da gente trocar a forma de vender os direitos. Não houve esse consenso. Na verdade, foi uma canetada e direcionada para ajudar um clube numa determinada situação, né? Então, isso é muito ruim. Agora, é uma medida provisória, como o próprio nome diz, ela é provisória. A gente ainda não sabe se isso vai realmente acabar valendo. Claro que como ela ainda está em vigor, ela fica em vigor ali enquanto o Campeonato Carioca está rolando e aí vai ser um torneio de tiro curto, né, a partir de agora, de repente, para o Carioca, o Flamengo até resolve as questões dele. Mas pensando em Campeonato Brasileiro, sei lá o quê, e até lá já derruba a MP, ou já muda o texto da MP, já faz adicional, sei lá o quê. Então, aí também não dá para tirar muitas conclusões ou projetar um futuro muito apocalíptico ou maravilhoso, sendo que assim, a MP talvez nem entre em vigor de verdade. Sim, tinha alguns clubes que, além do Flamengo, quando foi posto essa MP, que concordou com o que ela prega de ideia, né? Você acha que isso num futuro pode se tornar uma realidade e destronar a Globo? Você acha que com outros clubes aceitando, mais pra frente, isso pode acabar destronando a Globo e os clubes começarem a mandar no futebol? Ou você acha que isso é um negócio muito pro futuro? É assim, o problema é que não tem outra. Os clubes teriam muito mais autonomia e poderiam mandar mais no seu nariz se tivessem outras opções. Mas que opções que tem? Que veículo, que mídia que tem bala para pagar, digamos que não estivesse vendendo os direitos. Bom, primeiro que o direito do Campeonato Brasileiro para os próximos anos ainda já está fechado, né? Os clubes, o que eles assinaram valendo para o ano passado, está valendo para esse ano, para o ano que vem ainda. Né? Então, esse ano, no Campeonato Brasileiro não muda nada, só o Curitiba que estava sem contrato para o brasileiro. Mas vamos pensar que, digamos que fosse vender agora, para o brasileiro de agora, para o brasileiro que vai começar agora em agosto. Certo. Vai vender os direitos de transmissão. Do nada, assim, então agora virou o modelo da MP, vai ter que vender. Bom, se a gente chegar contando, que mídia no Brasil tem infraestrutura para realizar uma transmissão em pay-per-view como é hoje? Só a Globo. Só a Globo tem condição técnica de fazer o esquema do pay-per-view.
né, de conseguir ter uma equipe com qualidade de transmissão em todos os estados em que tiver jogos, em qualquer lugar que tiver um jogo, vai conseguir ter equipamento bom, com narrador e comentarista no local, para fazer vários jogos ao mesmo tempo, em alguns casos, seja um jogo em Fortaleza, seja em Recife, seja em Porto Alegre. Se for em Brasília, vai ter em Brasília, se for em Goiânia, vai ter em Goiânia. E se tiver um jogo do Atlético Goianiense e um do Goiás ao mesmo tempo, vai ter 2 equipes em Goiânia. 2 equipes técnicas e 2 equipes de transmissão. Ainda fazer todo um gerenciamento de toda essa... um gerenciamento tecnológico até de tudo isso, né? Então, milhões de pessoas pelo Brasil assinando e tem que ter certeza de que para casa de quem pagou, aquilo vai chegar, para casa de quem não pagou, não vai chegar. Como é que você faz tudo isso? Só a Globo tem essa condição hoje. Tanto é que quando teve concorrência de Campeonato Brasileiro em outras mídias, ninguém nunca concorre com a Globo no pay-per-view. Já pay-per-view, você já imagina que só a Globo consiga fazer. Tem um negócio, né? Os clubes negociam seu jogo em casa, nesse SMP, mas o jogo fora não. Então, se de repente o Flamengo... o Flamengo pode fazer a Flá TV e os jogos do Flamengo no Maracanã, o Flamengo consegue passar, beleza. Agora, se tiver um Flamengo e Atlético Goianiense em Goiânia, esse jogo é lá do Atlético Goianiense. E daí o torcedor do Flamengo vai ter que assinar o serviço que estiver transmitindo o jogo do Atlético para poder ver o jogo. Como é que ele vai fazer isso? Né? Ele vai... Se for uma TV regional de Goiás, se for a Globo, vai ter que assinar, vai ter que ter o Sport TV, vai ter que ter o pay-per-view da Globo, né? Se o Atlético Goianiense fechar com a Globo. Já é uma questão ali. Segundo digamos que os times queiram ganhar mais dinheiro do que eles ganham hoje. Quem tem condição de pagar 60 milhões de reais para o Atlético Mineiro, para o Cruzeiro, o Cruzeiro não cai para a Série B, mas para o Atlético Mineiro, para o Inter, para o Grêmio, para o Botafogo, para o Santos, clubes que vão querer eventualmente ganhar 60, 70 milhões. Que emissora vai ter bala para pagar isso, sabendo que só vai poder passar os jogos em que esses times forem mandantes. Não vão passar os jogos em que esses times foram visitantes, então nem vão poder explorar tanto assim os jogos dessa equipe. Corre o risco assim, você compra um jogo legal, você compra o Grêmio e pode passar um Grêmio Flamengo na Arena do Grêmio, jogão. Um Grêmio Palmeiras em Porto Alegre, jogão. Só que você também vai ter semana que vai ser o time B do Grêmio, porque o Renato resolveu poupar o time A, jogando contra o Red Bull Bragantino. Verdade. Então, você não vai ter um produto muito legal. Entendeu? Então, assim, a Globo também leva porque a Globo tem bala para isso. Né? A Globo tem uma base de assinantes na TV a cabo enorme que ajuda a financiar isso. A Globo tem uma equipe comercial, tem toda uma estrutura comercial que permite ela vender as cotas de patrocínio da transmissão do futebol na temporada. Então, assim, até acho que a Turner entrou forte agora no Brasileiro, no ano passado, tá com problema esse ano, mas entrou forte no passado, mas não é que também vai sair um monte de mídia passando o jogo. A Amazon talvez quisesse entrar, beleza, alguns serviços de streaming podem entrar internacionais, a Amazon pode eventualmente entrar, sei lá, se outro grupo, a ESPN pode tentar se aventurar, a querer beliscar um pouquinho desse Campeonato Brasileiro. Eu, como colaborador da ESPN, até acharia ótimo isso. Sim. Mas assim, também não é que vai sair todo mundo ganhando muito dinheiro a mais, ou que vai sair todo mundo passando o jogo do Campeonato Brasileiro e acabando com o monopólio da Globo. A melhor forma de acabar com o monopólio da Globo seria, na verdade, terem mais canais ali, né? Os outros canais se eles fossem fortes também. Né, porque daí concorre. Então, e assim, plataforma própria, criar, por exemplo, a TV do seu time e vender a assinatura disso, na boa, se um time fizer isso, vai perder muito dinheiro. Vai perder muito dinheiro. A galera não vai pagar tanto, assim, não é tanta gente que vai pagar. Alguns até podem ir na empolgação de, pelo menos estamos peitando a Globo, eu vou ajudar. Mas assim, não vai ser a mesma coisa. Porque a Globo também tem uma vantagem que o cara só precisa, na TV aberta, pelo menos, ter um aparelho de TV e uma antena, né? E que ele usa para várias outras coisas. Quando ele assina a TV a cabo, ele não está pagando aquilo só para ter Sport TV. Ele está pagando para ter Sport TV, mas ele também tem o Discovery Kids que o filho dele vê, ele tem o Cartoon Network que o filho dele vê, ele tem o GNT que a mulher dele vê, tem a Globo News que a família inteira vê, tem canal de filme que a família inteira vê, sei lá o que, né? Daí, de repente, tem o Food Network, lá os programas de culinária que o cara pode gostar de cozinhar e faz, entendeu?
para agradar a patroa, sei lá, qualquer coisa. Então o cara assina para ter um monte de coisa e o futebol tá ali no meio. Agora assinar, chegar lá e pagar R$20 só para ver o Flamengo, não, R$20 é pouco, teria que pagar uns 50, R$60 por mês só para ver o Flamengo. Muita gente vai acabar não pagando. Você não vai conseguir tirar tanto dinheiro assim quando você acha. Por exemplo, se você cobrar R$100 por mês... Se você cobrar R$100 por mês, você teria que vender quantas assinaturas ali? Você teria que vender mais de 100 mil assinaturas para ao longo do ano tirar uma grana violenta. Assim. Não sei se consegue. Não é tão simples assim. Até porque você vai ficar vendo no streaming. Você vai ficar vendo o jogo no streaming e o rádio o streaming já é a TV é atrasada em relação ao rádio. O streaming é muito mais atrasado ainda. Verdade. O streaming é atrasado em relação ao Twitter. Então, você tá lá assistindo o jogo lá do seu time no streaming, lá na TV do seu clube, na internet, sei lá o quê. Sai o gol, a galera na rua tá gritando já. E perdeu toda a graça. E você vai ficar puto. Tem esse delay até de TV paga para TV normal, né? Então, tem de TV paga para TV normal, tem de streaming para TV paga, de TV paga para TV normal e de TV normal para o rádio. O rádio é o mais rápido. Quer dizer, mais rápido que o rádio só se você morar do lado do estádio e ouvir a galera gritando na arquibancada. Daí é o imediato. Verdade. E assim, você citou essa parte assim, por exemplo, se os clubes... dando um exemplo aí, a TV Santos, a TV Palmeiras quisesse transmitir os jogos assim, se eles não fizessem esse plano para os torcedores fazer uma assinatura para poder consumir os jogos e o conteúdo único e exclusivamente do time, se ele também faz isso, por exemplo, o canal no YouTube, a TV Santos, a TV Palmeiras do YouTube vão transmitir os jogos. Aí também eles têm um prejuízo muito grande, né? Porque aí não contaria com esse dinheiro de transmissão, no caso de uma transmissão de TV aberta e tudo mais. Justamente, eles até podem vender algumas cotas comerciais lá para passar no YouTube e fazer um acordo com o YouTube para o YouTube pagar também. Mas mesmo assim o prejuízo é muito grande, né? É uma solução viável para poucos clubes. Então, não, assim, eu até acho que, não estou querendo dizer que então a Globo é a única saída. Não, há saídas, há outras formas. Mas não é também que vai ser essa festa do caqui, entendeu? Então, assim, no final das contas, a Globo vai continuar tendo preferência. Até porque pagar mais também. Bom, até porque tem muito clube que está no bolso da Globo, né? Tem muito clube que adiantou cota de transmissão de contratos futuros, então vai ter que pagar essa dívida como? Fechando com a Globo. O Cruzeiro. O Cruzeiro está com cota adiantada, o Cruzeiro não pode sair da Globo se quiser. O Cruzeiro tem que ficar na Globo, porque já está comprometido. O Cruzeiro tem uma dívida com a Globo. Se o Cruzeiro não paga a Globo dessa forma, a Globo vai lá e executa a dívida. Fala, tá bom, então me paga agora. E daí como vai fazer? Então não tem muito jeito. A Globo vai continuar tendo muita força. O que eu acho é que, sim, abre a chance de, pelo menos, alguns outros veículos terem um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Como a gente já viu com a Turner ano passado, mas pode ter um pouquinho mais. Isso seria legal, isso é uma coisa interessante, mas acho que também daria para fazer isso de outra forma, né? Que é o que eu considero ideal, na verdade, que é como se faz lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, que você estabelece a venda de direitos em bloco, todos os times vendem juntos, só que assim, você já vende sabendo que assim, olha, aqui eu vou vender uma cota que é o jogo domingo à tarde, daí é a cota que a Globo vai querer comprar para ela, né? Essa aqui é a cota do pay-per-view, essa aqui é a cota do jogo de sábado à noite, sendo que sábado à noite, obrigatoriamente, eu vou vender para um canal que não seja do grupo, que seja obrigatoriamente um outro grupo de mídia em relação ao grupo principal. Então, de repente, você vende o domingo à noite, lá, o sábado à noite, lá, de 7h30, de repente você vende obrigatoriamente para Turner, para Amazon, para o DAZN, para ESPN, você se obriga a vender para outro grupo. E a Sport TV pode pegar o domingo à noite, sei lá, o domingo de manhã, domingo às 11h. Né? Você daí consegue pegar um pouco de todo mundo. E assim, a gente está vendo aí durante esses meses de pandemia e tal, o quanto isso está sendo prejudicial para os clubes, assim, em relação a dívidas aumentando cada vez mais. E alguns que não estão tão bem organizados e preparados estão se endividando cada vez mais. É um caso do Cruzeiro, caso do Corinthians, assim. Como você acha que esses times vão voltar depois que o futebol voltar? Você acha que a tendência é piorar? Ou se um clube um pouco mais organizado, um pouco mais preparado, pode conseguir se manter um pouco melhor e tentar voltar ao normal? Eu
acho que vai acabar, quem já vinha mal vai ficar pior, quem vinha bem vai ficar menos bem, mas vai proporcionalmente, acho que a diferença, jeito, né? Acho que todo mundo vai piorar um pouco, mas quem já estava mal vai ficar muito mais para baixo ali do que quem estava bem. Acho que, por exemplo, isso não vai tirar o domínio do Flamengo, né? A perspectiva do Flamengo ser o time mais forte do Brasil. O que pode acontecer algumas coisas, por exemplo, pode acontecer de clubes brasileiros fazerem menos força para segurar jogador. O mercado na Europa não está uma beleza também, porque os clubes na Europa também ficaram sem dinheiro. Se pintar proposta para o jogador, acho que muito clube vai vender sem pensar duas vezes, porque de repente uma venda de um jogador vai compensar os meses de prejuízo. Sem contar que tem prejuízo agora para o resto do ano ainda, porque a gente ficou parado, mas quando voltar, vai voltar sem bilheteria. Né? Então os times não vão ter faturamento de bilheteria. O que mais? Então, para alguns clubes vai rolar isso. Acho que outra coisa que pode acontecer, alguns clubes podem atrasar salários, e eu acho que onde a gente pode ver muita coisa acontecendo é no fim do ano, que daí acho que todo esse problema que teve se acumula, daí acho que pode acontecer de clubes estarem com alguns meses de salários atrasados no fim do ano, né? Ou então, mesmo se conseguir fechar as contas ali na Bacia das Almas, ali no desespero no fim do ano, mas para o ano que vem vai ter que enxugar muito, né? Para compensar os prejuízos dessa temporada, e talvez venda jogador, talvez não renove contratos com jogadores de valores de salários mais altos, esse tipo de coisa. Aqui no Brasil, né, no Rio de Janeiro, e aqui se fala também, aqui em São Paulo também se fala, de terminar os estaduais e tudo mais. O quanto isso pode ser prejudicial em relação a calendário? Porque, querendo ou não, ainda tem o Brasileiro e a Copa do Brasil. Esses campeonatos, eles podem sofrer algum tipo de readequação para diminuir, principalmente o Campeonato Brasileiro, né? Para diminuir o número de rodadas para terminar esse estadual, ou talvez até o estadual poderia terminar, que nem foi muito cogitado aqui em São Paulo, né? Termina do jeito que está e guarda as forças, ou então você acaba tendo mais datas para as outras competições que são até mais importantes, né? Qual seria uma saída, assim? E para completar também, a gente, pelo menos todos esses anos passados aí, a gente sempre escutou que talvez o estadual não era tão importante, e agora nesse caso que a gente tá vivendo, a gente os próprios clubes mostram que eles realmente dependem, não sei se colocar a palavra depender é a melhor forma, mas equivale demais no bolso dos dão muita importância, estadual, né? Assim, o estadual, eles foram assim, se fosse para discutir o não retorno do estadual, já tinha que ter acertado isso já faz tempo, né? Quando começou a pandemia. Não é agora que vai discutir isso, foi tudo encaminhado para que ele acontecesse. O estadual, para o clube pequeno, ele é importante, porque o clube pequeno depende do estadual. Às vezes é a única competição que o clube pequeno tem. Então, o clube pequeno depende do estadual. E o estadual, quando a gente fala, é mais o estadual que tem TV, né? Porque esses estaduais têm um direito, tem uma cota de televisão que ainda não tinha sido paga a última parcela, e por isso que eles queriam terminar para que a Globo pagasse, ou a Globo, ou quem passasse, pagasse a última parcela dos estaduais, que são fundamentais para muito clube pequeno fechar a conta do ano. Então, para clube pequeno, o estadual é importante. Agora, para clube grande, a gente fala muito que o estadual não é importante, tudo, mas para os times de Rio e São Paulo, para os grandes de Rio e São Paulo, o estadual é importante, que assim, o valor do direito de TV do estadual é bem razoável, viu? Os clubes de São Paulo acho que ganham 27 milhões de reais, cada um deles, né? Corinthians, São Paulo, Palmeiras e Santos acho que ganham igual, ganham 27 milhões, e lá no Rio acho que ganham 18, só o Flamengo que não. Então assim, 18 milhões de reais para o Fluminense, para o Botafogo e para o Vasco, é uma grana muito importante ali no fim do ano. Se não pagou a última parcela, digamos que a última parcela fosse de 6 milhões, só para dar um número redondo, né? Uma divisão em 3 partes. 6 milhões. 6 milhões de reais, de repente cai 6 milhões na conta do Botafogo, cai 6 milhões na conta do Vasco, no Fluminense. Você resolve uma ou duas folhas salariais que estão atrasadas. Então, assim, o estadual ele não é importante como competição ali, a torcida às vezes não dá mais tanta bola, mas ele ainda gera muito dinheiro para clubes de Rio e São Paulo. Inclusive, o Atlético Paranaense, tudo começou a se lixar para o estadual, justamente porque ele começou, mas era muito grande, né?
Mais do que no brasileiro, a diferença de TV dos times de Rio e São Paulo para os outros estados nos estaduais é muito grande, né? Então, o Atlético Paranaense falou, pô, eu tô ganhando menos dinheiro do que time do interior de São Paulo ganha. Daí não dá, né? Então, por isso que os estaduais perderam forças, né, para alguns clubes, mas no geral eles ainda são relevantes para muitos. E também estadual é federação estadual, né? É voto na CBF. Então, por isso também eles querem terminar os estaduais, tudo. Agora, já que os estaduais vão terminar, não tem jeito, eu acho que a Copa do Brasil deveria mudar o regulamento. Acho que assim, a Copa do Brasil ela foi interrompida no meio de uma fase, né? Teve vários confrontos que teve jogo de ida e não teve jogo de volta. Por exemplo, teve Cruzeiro CRB no Mineirão, né, que o CRB ganhou de 2-0 em Belo Horizonte, mas tinha um jogo de volta em Alagoas. Acho que tem que terminar essa fase, faz os jogos de volta, mas acho que podia ter uma mudança que daqui até a final da Copa do Brasil fazer só jogo de ida. Faz a Copa do Brasil só em jogo de ida, só em jogo de ida, não faz mais ida e volta, porque você ganha as 4 datas ali, que pode ser pouco, mas 4 datas são 2 semanas que você ganha no calendário, né? Então você ganha você mata a Copa do Brasil. Eu acho que a Libertadores deveria pensar nisso também, tipo, termina a fase de grupos agora, mas daqui para frente faz só o mata-mata da Libertadores só em jogo de ida, também, porque daí você já ganha também mais 3 datas, e para Libertadores também é menos dor de cabeça, né, de viagem internacional nessa época, né, nessa altura é perigoso. Acho que a Libertadores e a Copa do Brasil deveriam mudar. O brasileiro, eu até acho que assim, eles poderiam pensar em mudar o regulamento se eles percebessem que não tinha mesmo como fazer. Agora, com tudo cortando, sei lá o quê, dando uma espremida ali, jogando um pouquinho de assim de anão, naquelas coisas ali, eles chegaram à conclusão que dá para fazer 38 jogos até janeiro, então vamos nessa, vai, né? Faz o Brasileirão desse jeito. Agora, se não, daí podia também pensar em algum modelo alternativo ali para economizar data. Voltar o mata-mata, você acha que não valeria a pena, pelo menos? Ou talvez no Brasileirão em um turno só. Então, eu seria a favor de fazer um brasileiro de um turno só, mas aí uma fase final. Então, só que daí não, assim, eu sou a favor do pontos corridos, tá? Mas se eles fossem mudar o regulamento por falta de data, eu seria a favor, por exemplo, você faz o Brasileirão em 19 rodadas, né? Faz as 19 rodadas do primeiro turno, e daí você, por exemplo, pega os 6 primeiros e faz um hexagonal final. Daí você pode pegar, por exemplo, os 6 do meio, entre 7º e 12º, e você faz um outro hexagonal que vai definir vagas na Libertadores e na Sul-Americana. Aquelas últimas vagas de pré-Libertadores e Sul-Americana. Sim. Porque daí esses times, enquanto uns times estão lutando pelo título, os outros estão lutando pela vaga na Libertadores, né? E daí você pega os últimos 8 da tabela, 8, os últimos 8, e faz também um octogonal final para lutando contra o rebaixamento. Então você consegue fazer mais jogos, você não precisa fazer 38, você diminui a quantidade de jogos, você mantém um pouco o espírito de pontos corridos, né? Então não é um mata-mata, você ainda é um torneio de regularidade. Você pode, nesses hexagonais finais, nesses grupos finais, carregar a pontuação do primeiro turno. Então não é que você zerou tudo e faz um hexagonal final. Então, se um time abriu 3 pontos de vantagem ao final na liderança no primeiro turno, ele tem 3 pontos de vantagem nesse hexagonal final. E você faz muito confronto direto, né? Então os jogos ficam muito atraentes para o público ver na TV, porque é só confronto direto. Os times que estão lutando para não cair estão só jogando entre eles. Os times que estão lutando pelo título estão só jogando entre eles. Então a galera fica mais ligada. Até porque mesmo se o 6º colocado não tem chance de ser campeão, mas ele é um time forte. Então a chance do líder perder pro 6º nessa fase final é maior. Então eu faria assim, você acaba ganhando algumas datas. Você acaba ganhando o quê? São 5 no que seria o segundo turno, né? Nesse hexagonal final. Você ganha 14 datas. 14 datas são 7 semanas. 7 semanas são quase 2 meses. Então você ganharia. Agora, se der para fazer pontos corridos, sou a favor de pontos corridos. E dessa forma mantém muito emocionante. Eu acho que dava até para criar uma mini competição desse. Então, na verdade, esse modelo, esse tipo de regulamento é usado na Escócia, já foi usado na Espanha. Só que na Escócia, o campeonato, como tem pouco clube na primeira divisão, o campeonato tem 4 turnos. Então eles fazem os 3 primeiros turnos e no 4º turno
eles dividem entre o grupo que vai lutar pelo título e o grupo que vai lutar para não cair. Na Espanha, eles fizeram isso nos anos 80, dividiram um grupo que ia lutar pelo título, um grupo que ia lutar por vaga na Copa da UEFA, tudo, e um grupo que ia lutar para não ser rebaixado. Né? Eles chegaram a fazer isso, acho que foi 1 ou 2 anos só, também na Espanha. Nos anos 80 é isso. Mas tem lugar na Europa que ainda faz assim, né? Você separa o último turno assim, que você fica com muito confronto direto. Não é o mais legal, assim, o mais justo, mas pelo menos você tem uma coisa atraente, né? Porque chegaria, digamos que a fase final fosse, quem são os 6 melhores times do Brasil neste momento? Flamengo, Palmeiras, Grêmio, e eu acho que o Inter e o Atlético Mineiro, considerando que o Atlético Mineiro se acerte com o São Paulo e com esse monte de reforço que tem chegando. Imagina um hexagonal final que só tem São Paulo, que tem Flamengo, Inter, Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro, só eles se enfrentando. Pô, é legal. Demais. É muito jogo forte. Tem 3 jogos fortes toda a rodada, né? E daí você tem um outro grupo ali do pelotão intermediário, você vai ter muito confronto, sei lá, entre Corinthians e Fluminense, São Paulo. Botafogo talvez fique mais pro grupo de trás, o time não tá legal. Mas vai ter uns jogos legais ali. Mas é uma boa alternativa, seria uma alternativa bem interessante, assim, nesse caso aí as federações, CBF e tal, pensar assim em fazer algo de diferente aí pro final do ano. A gente, né, não, querendo ou não, tá voltando o futebol aqui no Brasil, mas a gente ainda não sabe como é que vai ser. Então, seriam alternativas bem interessantes. Eu acho que assim, é uma opção para o caso de precisar reduzir data, mas eu acho que eles vão fazer esses 38 porque o dinheiro da TV foi fechado que a Globo ia pagar por 38 rodadas, né? Então a Globo vai querer ver 38 rodadas. Isso é verdade. A Rede TV tentou comprar o próximo jogo do Flamengo e o valor que o Flamengo pediu já fizeram eles desistir na hora. Nem foram para as tratativas. Isso que eu tô falando, entendeu? Que veículos têm dinheiro para pagar o que os clubes querem hoje? A Rede TV não tem essa grana para pagar o Flamengo, sabe? O quanto o Flamengo vai querer ganhar de um jogo dele, né? Não vai ter, é muito difícil, entendeu? Então poucos grupos aí, se você pegar streaming, assim, Amazon tem dinheiro para burro, a maior empresa do mundo. Uhum. Mas não são. Mas entre os veículos já consolidados, não são muitos. O DAZN tá tendo dificuldade agora, porque a parada da pandemia fez com que eles ficassem sem programação, né? Agora voltou a ter. E todo mundo tá segurando. Os canais de TV também perderam dinheiro nessa parada. E agora, mudando um pouco o foco aí do assunto, como é que é, tipo assim, no caso, para vocês, a emissora tá acostumada todo dia lá no estúdio e tal, e agora tem que fazer essa programação remota, e aí, né, vocês faziam transmissões de jogos e tudo mais, e fazer essas transmissões de casa, assim, qual é a diferença, assim, que pega mais? De lado positivo e lado negativo? Eu ainda não tive que fazer transmissão de casa, tá? Eu só fiz programa, não fiz transmissão. Sim. Mas eu imagino, já fiquei pensando como é que seria, ou como é que será, caso ocorra. Eu acho que vai ser bem ruim fazer transmissão de casa. Primeiro porque, assim, no programa já dá aqueles delay, que nem a gente conversando agora, às vezes vocês terminam de falar, daí eu espero um pouquinho para responder. Por quê? Porque dá um atrasinho ali no sinal, né? No programa de debate dá isso. Num jogo, isso fica muito pior. Porque uma coisa é eu ficar e continuo falando, eu dar um tempinho ali para esperar. Num jogo de futebol, esse um tempinho é você narrar o gol atrasado. O cara já vê que a bola entrou. Então, assim, é o cara ter sofrido a falta, o juiz não marca, só que a sua voz tá falando, o cara foi derrubado, falta, sendo que a imagem já tá mostrando que o juiz não deu a falta, que o lance rolou, continuou. Fica estranho. Então, fizeram todo um esquema tecnológico, acho que ficou bem legal a transmissão da Bundesliga lá, do Campeonato Alemão, que não teve muito essa impressão, não. Eles conseguiram reduzir bem esse impacto. Mas eu acho que eu fazendo, eu ia ficar meio angustiado, com medo de dar problema. Além disso, tem algumas questões que, assim, o espaço físico que eu tenho numa cabine é maior do que aqui na minha casa, assim, de espalhar papelada, as anotações do jogo. Então isso seria um problema também. Uma outra questão, não sei se as pessoas já pararam para pensar nisso, mas uma transmissão não é um jogo de equipe, né? É um jogo de equipe que, assim, é o comentarista, o narrador, é o técnico, é o produtor que fica na cabine do lado, lá falando no seu ouvido, tudo. Isso vai acontecer também numa transmissão, isso acontece também numa transmissão remota. Só que, por exemplo, tem hora que eu estou fazendo o jogo ali com o narrador do meu lado.
Daí o que eu faço? Eu sou comentarista. O narrador normalmente fica com o microfone na mão o jogo inteiro. Ele fica com o microfone na mão o jogo inteiro. Assim, né? Porque ele fica o jogo inteiro, ele tá falando, o narrador fala muito, né? Ou então ele fica com aquele pedestal, né? Que é um microfone que fica fixo, já posicionado perto da boca. É só pensar num show de música, né? Que às vezes tem vocalista que gosta de ficar com o microfone na mão, tem vocalista que gosta de ficar com aquele pedestal ali com o microfone que fica direto na boca. É isso, tá? O narrador fica sempre com o microfone na boca, perto, porque ele tá falando toda hora. E se acontecer alguma coisa surpreendente, ele vai chegar falando rápido. O comentarista não, eu só falo alguns momentos. O que eu faço? Eu deixo o microfone na mesa, e quando eu quero falar, eu pego o microfone e seguro. O narrador, ele já sabe, o Biratã quer falar alguma coisa. Então, o que ele faz? Quando ele percebe que tem um momento que dá para parar de narrar, tipo, uma bola tá lá no meio do campo, teve uma falta, o juiz marcou impedimento, sei lá o quê, ele fala, ei, Biratã, o que você tá achando do jogo? Entendeu? Eu não precisei falar nada. Eu só peguei o microfone e fiz o gesto. Ele já sabe o que vai acontecer. Em alguns casos, sei lá, eu faço isso. Tem gente que de repente dá uma cutucada, faz um gesto, eu queria falar um negócio, sabe, alguma coisa assim? Uhum. Você pode fazer um gesto pro cara. Fazer remoto não dá. Eu não tenho como ficar avisando que eu quero falar. No meio do jogo rolando, você falou, eu quero falar. Não, eu tenho que ficar pedindo. Eu tenho que falar, o Bruno, o Otávio, tem que falar assim, né? Você, fala, Biratã, alguma coisa para dizer sobre o jogo, entendeu? Vai ter que ficar, parece repórter de rádio, né? Repórter de rádio faz isso. Repórter de rádio fica chamando o narrador quando ele tem alguma informação para dar, né? Então, vai ter que acontecer esse tipo de coisa. Você tem que se adaptar, né? Então, não... E tem aquela questão até do entrosamento mesmo. Você já conhece, às vezes, os trejeitos do cara. O narrador, eu já conheço, de repente, como que o narrador... Quando ele quer que o comentarista fale, tem narrador que fala e ele me chama. Tem narrador que simplesmente ele para de falar em determinados momentos e eu sei, ele para de falar e fala, se você quiser falar, pode falar agora. Se não quiser, daqui a pouco eu volto. Ele para de falar um tempinho, eu não falo nada. Então, continua no jogo, dele segue, entendeu? Cada narrador tem um jeito. E quando você está do lado dele, é muito mais fácil você perceber as coisas. Eu não sei se com você já aconteceu isso, confesso que não sei. Mas o que você tem achado dessa fusão de trocar jornalista um pouquinho na Fox, um pouquinho... Os da Fox falam com a ESPN fala na Fox. Esse crossover, o que você tem para falar sobre isso? Se pode falar sobre isso. Também, se pode também. Não, é que assim, a fusão ESPN com Fox, né? As pessoas acho que aqui no Brasil não entenderam, nem todo mundo entendeu tão bem, porque fica muito pensando nos canais de TV, né? Que assim, não é que a ESPN comprou a Fox, né? A Disney comprou a Fox. A Disney é dona da ESPN também, né? A Disney, do Mickey Mouse, do parque, da Disneylândia, que o pessoal vai, da Disney World, do parque, é lá que faz os desenhos animados, sei lá o que, a Disney comprou. E assim, a Disney não comprou a Fox pensando na Fox Sports. A Disney comprou a Fox por quê? Porque, eu estou falando porque é sabido, tá? Está publicado aí, que quem acompanha a mídia, sobre isso é uma coisa que tem sido mais no noticiário internacional, porque é uma coisa que tem muito mais a ver com o mercado americano. Um grande meio, assim, na mídia, que tem crescido muito, é essa questão das assinaturas de streaming tipo Netflix, né? Sim. Tem a Netflix, o Amazon Prime, o HBO, sei lá o quê. Né? A Disney lançou dela. É que ela não está ainda no Brasil. Está programada para chegar no Brasil em algum momento, mas já está nos Estados Unidos, que é o Disney Plus. Agora, a Disney queria lançar o Disney Plus fazendo barulho. O que a Disney tem? A Disney tinha os produtos dela, Disney, né? Então, era os filmes que a Disney produziu, os desenhos animados que a Disney produziu, os programas dos canais da Disney que ela pode disponibilizar nesse serviço, as séries desses canais de TV, e ela tinha o Star Wars que a Disney tinha comprado os direitos de Star Wars lá do George Lucas. Agora, a Disney falou, não, eu quero mais, eu quero ter um pacote de muita coisa para passar. A Fox, ela percebeu que a Fox não estava tão interessada em entrar nesse mercado. Então a Disney foi lá e comprou a Fox. Então a Disney comprou o estúdio de cinema Fox. Então todos os filmes que a Fox Cinema fez entraram no catálogo da Disney. Então o Disney Plus lá nos Estados Unidos tem os filmes que eram da Fox.
né? Então, foi um movimento gigantesco, assim, a transação é bilionária, é zilionária ali. Os canais ESPN Brasil e Fox Sports, assim, eles são pequenos ali dentro desse universo todo. Assim, foi no pacote. Comprou a Fox e daí o Rupert Murdoch, que é o dono da Fox nos Estados Unidos, ele só pediu que ele queria ficar com o canal, acho que o canal Fox da TV aberta americana, o canal Fox News nos Estados Unidos, o canal Fox Sports americano, né, o canal Fox Sports americano continua sendo da Fox, e acho que o canal Fox Sports da Austrália, porque o Rupert Murdoch é australiano, então acho que ele quis ficar com os negócios da Austrália dele para ele. De resto, ele vendeu para Disney. E ele nem sabe o que ele vendeu. Assim, foi tudo. Vai tudo, entendeu? Então tinha um monte de canal esportivo regional nos Estados Unidos, canal esportivo pequeno que pertencia à Fox, virou tudo Disney. E daí, até o CAD americano lá até mandou regulamentar algumas coisas. Vai ter que fazer isso, vai ter que... Isso aqui você não pode comprar, isso aqui você vai ter que vender, tudo. E aqui no Brasil, chegaram à conclusão de que Fox e Disney, e ESPN estarem no mesmo grupo, não era tão legal, e mandaram a Disney vender. A Disney colocou o canal Fox Sports à venda, mas não teve interessado. Quer dizer, teve, mas ninguém disposto a pagar o valor de mercado que o canal Fox Sports vale. Então, acabou fundindo. Essa fusão acaba sendo, na verdade, uma consequência de um movimento muito maior lá dos Estados Unidos. Então, o canal Fox Sports fundiu e com a ESPN. E daí, assim, eu acho meio natural que em algum momento, como agora virou tudo uma coisa só, então você pode, inclusive, os eventos que a Fox tinha direito, a ESPN pode passar e vice-versa. Então, por exemplo, a Fox não podia passar a Premier League. E agora, o Campeonato Português, a Fox não podia passar. Agora tem passado os jogos do Campeonato Português na Fox. E a ESPN não podia passar a Bundesliga, né, o Campeonato Alemão. E agora a ESPN tem passado os jogos do Campeonato Alemão. Alguns eventos você já misturou. É meio natural que você queira também misturar um pouco as equipes, né? Assim, se não misturar completamente, mas, por exemplo, tem gente que só assina um dos canais. Tem muita gente que tem TV a cabo e tem a Fox e não tem a ESPN e vice-versa. É verdade. Né? Então, quando você mistura um pouco, você faz um cara da Fox convidado no programa da ESPN, um cara da ESPN convidado no programa da Fox, você está ajudando o cara que só tem um dos canais a conhecer o outro canal. Né, e eventualmente assinar, pagar um pouco a mais lá no pacote da TV a cabo para ter outro canal. Né? Então é meio natural que isso acabasse acontecendo. Assim, eu não esperava nada muito diferente. Quando veio a notícia que a fusão ia acontecer, eu não esperava nada diferente. Mas assim, a fusão ESPN com Fox, na verdade, é uma consequência. Isso fundiu na Argentina, o Fox Deportes com o ESPN Deportes fundiu na Argentina, no México, na América Latina inteira. Né, entendeu? Em tudo quanto é lugar virou uma coisa só. Não foi só no Brasil. E o duro é que para cada lugar acabaram tendo uma regra diferente de como fazer essa fusão, sei lá o quê. Nossa, eu não queria ser o funcionário ali administrativo, RH e jurídico. Nossa, ali da Disney lá para fazer todos esses contratos de fusão. Sim. Eu fiz essa pergunta porque eu estava assistindo esses dias uma que tava o Zé Elias e o Abel Neto. E o Zé falou que para ele era uma honra gravar com o Abel, depois do Abel já ter entrevistado ele no gramado, né, porque ele era jogador e tal. Aí eu queria saber se tem algum do lado de lá que para você seria legal gravar, que você teria interesse. Fazer um programa. Bom, primeiro que não é do lado de lá, né, que agora é tudo dia. Tudo junto, lado, né? Então é tudo... Só é o pessoal que fica no Rio, né, porque a Fox tem sede no Rio. Não, assim, eu faria com qualquer um lá, acho que não tem... muitos são amigos, muitos, assim, não é porque o pessoal trabalha num outro veículo que o pessoal se mata, né? Meu concorrente, meu inimigo, meu rival. Não, assim, eu tenho amigo lá, entendeu? Tem gente que trabalhou na ESPN, né? Então eu conhecia desde a época que eu trabalhava na ESPN. O Eduardo Elias trabalhou na ESPN, o Fernando Vitorino trabalhou na ESPN, o Vinícius Nicoletti, o Flávio Gomes, o Rodrigo Bueno, tinha o PVC, né, que agora o PVC foi pra Globo, né, mas tem muita gente da Fox que trabalhou na ESPN. E tem gente que nem trabalhou, mas eu conheço o Thiago Alves, que é o comentarista de NASCAR da Fox, eu conheço já há muito tempo, quando eu trabalhava com automobilismo. Então, conheço ele há muito tempo, é meu amigo,
Então tem muita gente lá que eu já conheço. Então, assim, fazer com qualquer um seria um prazer, assim, não teria problema nenhum. E assim, tem alguns que eu não conheço, mas também não tenho nada contra a pessoa, né? Então também não teria nenhum problema em fazer um programa com ninguém também. Acho que não tem uma resposta para dar nesse aspecto, assim. Você pensou o Bira no Fox Sports Não, Rádio? até porque assim... Que loucura! Até porque não tem nenhum caso ali que eu tô mencionando também que assim, muitos deles são amigos, tudo, mas assim, também não é nenhum deles eu cheguei a ter um super relacionamento mega longo, assim, então não é nem claramente assim, não, esse aqui, pô, eu formava uma dupla espetacular com ele quando a gente fazia... Sei lá, se por exemplo, o Rômulo Mendonça, ou o Ari Aguiar, ou o Renan do Couto, que são os narradores que mais fazem jogos de beisebol comigo. Se eles estivessem em algum outro canal e falaram, voltar a trabalhar com ele, porra, a gente ficou anos e anos fazendo o jogo junto, tudo. Pô, então é uma sensação, mataria uma saudade, uma coisa especial. Não, pô, eu acho que eu nunca trabalhei junto com esse pessoal, assim, trabalhar no mesmo programa, no mesmo jogo. Né, com o Rodrigo Bueno, com o Flávio Gomes. Né, eu sou amigo de conversar na redação. Tá? Já fiz jogo com o Everaldo Marques, mas o Everaldo Marques está na Globo. O último jogo que o Gustavo Villani fez na ESPN foi comigo, eu comentando. Foi um jogo de Copa da Inglaterra, de FA Cup. O Villani narrando e eu comentando. Mas com eles eu fiz jogo, mas eles estão na Globo, então não são alvo da pergunta. Pô, porque ia ser bacana, já pensou participar de um Fox, a loucura do Fox Sports Rádio lá, que os caras é tudo meio doido também. É um programa um pouquinho mais polêmico, assim, tipo, ia ser um programa bem diferente, né? Uma coisa bem fora da caixinha, assim, né? Tipo assim, uma situação um pouco diferente, né, dos programas que você já tá acostumado a fazer e tal, pelo jeito do pessoal que faz o Fox Sports Rádio, né? Ah, sim. Se o pessoal sugerir, quiser, eu faço. Eu realmente faço sem problema. Eu não vejo, assim, é um programa não que eu vejo problema, eu digo pelo formato, assim, do programa, né? Por ser mais assim, enérgico e talvez eu demorasse um tempo para entrar no clima, assim, né? Sim. Mas é normal também, do mesmo jeito que alguém lá, se fosse fazer o bate-bola, talvez demoraria um tempo, tô querendo dizer assim, de repente no primeiro bloco ainda tá meio que chegando, tá meio sem graça, sim. Né, porque você tá entendendo um pouco a dinâmica do programa, isso é normal. Se eu for fazer linha de passe, que eu nunca fiz linha de passe, se eu for fazer linha de passe eu vou sentir, não é porque é Fox, se eu for fazer linha de passe na ESPN, talvez no começo eu fique meio assim, opa, vamos com calma, né, então... Porque é um programa que tem uma cara um pouco diferente, né? Então isso é normal. Não, beleza, tranquilo. Só agradecer aí de novo ao Bira por atender a gente aí, ser super solícito, né? Tanto lá na ESPN quanto aqui agora, de uma forma remota. Agradecer de verdade, pô. Nossa, legal pra caramba trocar uma ideia com você. Você sempre consegue passar um conhecimento, conteúdo bem interessante pra gente. Eu particularmente gosto pra caramba, acompanho o seu canal também no YouTube. E agradecer, cara, tipo, né, no meio disso tudo aí, você ainda conseguiu tirar um tempo para trocar essa ideia e bater esse papo com a gente. Então, mais uma vez, muito obrigado. E é isso aí. Por favor, deixe suas considerações finais também. Não, imagina, eu que agradeço aí pelo convite. É um prazer falar aqui com vocês. E vão ver, prestigiem esse canal aqui, vejam o canal do pessoal ali, tem mais vídeo ali. Confiram, se inscrevam no canal e depois vão no meu. Link na descrição. Link na descrição. Deixar aqui também o meu agradecimento, Bira, brigadão ter me respondido rapidão lá no WhatsApp, foi solícito desde o começo, então muito obrigado. E galera, vocês que querem conhecer mais o trabalho do Bira, caso não conheçam, né? É impossível isso. Sigam as redes sociais dele, que vai estar aqui na descrição. Se inscrevam no canal dele também, que vai estar aqui na descrição. Se inscrevam no nosso, deixa o like, compartilha com todo mundo. E até o próximo vídeo.